Uma pesquisa feita pela Rede Mulher Empreendedora mostra que a maior parte das mulheres que resolvem empreender tem entre 30 e 39 anos, e muitas são casadas. De acordo com o Portal Brasil, nos últimos 14 anos, o número de mulheres empreendedoras cresceu 34%. Sobre esse assunto, eu converso agora com a economista Yasmine Mendonça. Tudo bem, Yasmine? Olá, tudo bem, e você? Tudo jóia. A mulherada está com a corda toda, então, é isso? Sim, agora é uma tendência, né? O próprio empoderamento feminino. A sociedade tem falado mais disso, as mulheres têm tido maiores oportunidades, então a gente vê bons resultados. Essa pesquisa que diz que tem muitas mulheres casadas, normalmente é porque elas vão ter filhos, decidem ter filhos e aí acabam fazendo uma opção mesmo para não ter esse horário de trabalho muito fechado? Isso, as pesquisas indicam que as mulheres preferem empreender, né, justamente porque elas podem até trabalhar em casa. E aí elas não precisam ficar seguindo a rigidez do mercado de trabalho das empresas que ainda não se adaptaram a isso. Então, consegue conciliar a vida doméstica, né, com os afazeres do empreendedorismo também. E quais são assim, as principais características hoje que tem feito a mulherada sair na frente? O estudo, né, um dos principais fatores é que as mulheres hoje estão estudando mais que os homens. Então, o nível de escolaridade das mulheres é mais alto que o dos homens no Brasil. Além disso, também tem as empreendedoras por necessidade. O próprio mercado de trabalho, essa pressão da dupla jornada, então elas acabam tendo ideias. E o empoderamento também, que a gente falou no início, né? As mulheres agora estão se sentindo mais confiantes. Então, estão começando a aplicar suas ideias, né? Desde antigamente, as mulheres já vinham fazendo alguns, por exemplo, artesanato. Isso é empreender também, né? Fazer o artesanato, pinturas. Hoje em dia, elas estão se mostrando mais, estão se colocando mais à disposição dos consumidores. Agora, a gente sabe que, infelizmente, ainda o salário da mulher no mercado comum de trabalho é mais baixo que o do homem, né? Isso pode, de alguma forma, ter motivado também a mulher a ter a própria empresa para meio que, tipo assim, não, eu vou fazer a minha parte, então, porque o meu salário é merecido. Sim, com certeza. Isso também pode ser um fator observado, né? Além do horário flexível, a mulher também, geralmente, é difícil ela chegar em cargos de confiança, de liderança. Isso vem melhorando, mas o que se observa é que as mulheres ficam em cargos com salários mais baixos e, mesmo nesses cargos, tendo uma diferença de salário em relação ao homem. Então, empreendendo, ela consegue também ter uma renda extra até melhor. Agora, vale lembrar que empreender é uma coisa muito séria, né? Sim. Yasmine, não é tipo, tem uma ideia e já sai fazendo, né? Sim, é preciso conhecer, pesquisar o mercado em que você vai empreender. Talvez já exista algo, dependendo da sua ideia, já exista algo parecido, até o que facilita, né, de você conhecer o mercado. Precisa estar disposto a correr riscos também, né? Mas principalmente tem que ter o sangue empreendedor, né, de ir lá, de correr atrás, estar atento, né, e não ser inseguro em relação a isso. Tem muita gente que fala, vou abrir meu próprio negócio porque daí eu vou poder trabalhar na hora que eu quiser. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente percebe que, na verdade, os donos dos negócios, né, são aqueles que estão lá sempre, né? Então, é um trabalho de segunda a segunda. Mas se souber fazer uma gestão bem feita, se souber escolher bem a sua equipe de trabalho, acaba sendo gratificante também, né? Então, daí acaba não tendo esse problema de trabalhar sempre. Mas é preciso ter um tempo disponível, pelo menos no início, principalmente. Vocês divulgaram uma pesquisa recentemente, né? A gente pode dizer que muitas mulheres entraram nessa área de empreendedorismo até para ajudar, não só na renda da casa, mas de repente colocar o marido trabalhando na própria empresa dela também? Sim, a gente também percebe isso, né? O número de mulheres que são chefes de casa, ele vem aumentando. Hoje no Brasil, 40%, né, dos chefes de casa são mulheres. Ainda a gente, né, não está igual aos homens, mas esse número vem aumentando. Então, realmente, as mulheres que assumem a responsabilidade das contas de casa para si. E o cuidado, especialmente nessa época que ainda a gente está meio que saindo de uma crise e tal, é esse cuidado de olhar com ousadia, claro, para entrar no mercado, mas também sempre ter um pezinho atrás, pesquisar muito, né? O conhecimento é o essencial. Se você vai investir em um novo mercado, né, empreender, investir o seu tempo e o seu capital, é importante conhecer bem. Em tempos de crise, pode ser um tempo de oportunidade, mas também pode ser um tempo de cautela. Então, o principal é ter conhecimento, né, conhecer ali o cenário que você está entrando. Porque a gente sabe que existe a necessidade, né? Todo mundo precisa gerar renda, né, para manter a família,
Mas não pode sair na loucura, né? Não, com certeza não. Pesquise antes, né? Veja se é isso mesmo que você quer. Tenha tempo disponível para isso e vai dar certo. Sebrae é uma ótima opção, né? Para o pessoal que tem dúvidas, né? Sim, quem tiver uma ideia, né? Pode procurar o Sebrae lá. Consultores especializados vão conseguir atender e aí verificar se essa é realmente uma boa ideia. Na hora de conseguir algumas linhas de crédito, hoje está mais difícil? Como é que está a situação para a mulherada? Para as mulheres, pesquisas também indicam que as mulheres têm mais dificuldade, né, de conseguir linhas de crédito. Mas isso depende muito do perfil da renda familiar, mais do perfil da renda familiar do que da própria diferença de gênero. E teve alguma coisa que surpreendeu muito vocês nessa pesquisa, sim? Ou já era uma tendência que vocês achavam que iam seguir isso mesmo? É uma tendência, a gente espera que, na verdade, venham resultados melhores daqui para frente, porque é um assunto que vem sendo bastante discutido, né? E quando começa a se discutir esse assunto, esse empoderamento, porque o empreendedorismo gera o empoderamento e o contrário também. Então, as mulheres começam a ter mais coragem, né? Elas são mais incentivadas a empreender. Então, era esperado, mas ainda há um longo caminho pela frente para vencer o preconceito, né, que existe no mercado de trabalho, as restrições postas às mulheres. Esse empoderamento que a gente está vendo crescer, ele tem mexido com a estrutura da família, principalmente quando a mulher decide abrir uma empresa ou abrir o próprio negócio? Sim, é interessante porque geralmente as mulheres que são chefes de família, elas dedicam parte da renda, grande parte, na educação dos filhos. Então, apesar das mulheres estarem saindo de casa, elas voltam com o capital e investem na educação dos filhos. Isso gera uma transformação social também, né, que é bastante importante. E é importante lembrar também que nos dias de hoje a mulher é com uma jornada muito ampla, lembrar também dos cuidados com a própria mulher, né? Porque às vezes se dedica muito ao trabalho, e né, empreender, e fica com aquele problema, mas eu não estou dando atenção para o meu filho como deveria, ou para a família, quer dizer, tudo tem que estar num equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, isso é importante a gestão, né? A própria gestão do tempo é muito importante para não ocasionar o estresse e a própria frustração também. Quem tem uma ideia hoje, qual que é a primeira sugestão que você dá, assim, que tem muita vontade de empreender? O primeiro passo é pesquisar. Pesquisa na internet é uma ótima ferramenta, né? Então, pesquise sobre esse mercado, verifique qual que é o mercado, quais são os concorrentes, tem mercado consumidor, já existe alguma empresa que faz algo parecido. Depois de colher todas essas informações, procure o Sebrae. Eu indicaria procurar o Sebrae com essa ideia, depois procure, né, consultoria especializada, que daí o caminho já vai estar meio caminho andado. Já. Na própria prefeitura tem também, né, a sala do empreendedor que a pessoa pode estar procurando. Isso, né? A sala do empreendedor também, né, para micro e pequenos empreendedores, né, também podem conseguir informações e consultorias especializadas, não só do Sebrae, mas também das empresas e consultorias juniores, que também fazem atendimento na sala do empreendedor. E não pode ter vergonha, tem que ir atrás, pesquisar, de repente ir até no seu futuro concorrente, né? Com certeza, né? Existem várias formas, né? A própria pesquisa de cliente oculto que é aplicada, precisa ir a campo para conhecer bem onde você vai estar pisando, né? Afinal, é um investimento, né, que é para dar certo. Exatamente, um investimento de dinheiro mesmo e tempo, né? Exatamente. Que é muito importante. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada a vocês.